Para os mais aficionados da DC, Adão Negro era uma das histórias, de um personagem que muitos almejavam ver numa grande tela do cinema. E claro que esse herói sendo interpretado pelo The Rock, que por sinal foi cogitado bastante pela base de fãs, aumenta ainda mais o hype. E eis que o fatídico dia chega e Adão Negro está em cartaz nos cinemas, e esse é um filme que tem o objetivo de agradar aqueles que estão procurando por uma boa história de super-herói que entrega aqui puro entretenimento. Então é um filme bom, é um filme meio genérico sim, não é um filme 100% perfeito, eu tenho ressalvas a fazer, mas eu achei que é um acerto da DC sim e que vale a pena assistir. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre o tão aguardado Adão Negro, que já está em cartaz nos cinemas. Eu quero que vocês me contem aqui se vocês pretendem assistir esse filme na grande telona, e também vou falar a respeito desse filme com spoilers, tá? Porque eu quero dar alguns detalhes, quero falar sobre a fatídica cena pós-créditos, e quero falar também o que eu realmente achei da história de cada personagem, beleza? Então vocês já estão avisados, esse vídeo é com spoilers. Então se vocês querem saber mais sobre Adão Negro, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme, e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Adão Negro dá um frescor aqui no universo da DC, sem escorar totalmente numa história de origem, trazendo outras camadas para a trama. Há certo equilíbrio dos elementos que nos dá uma boa sensação de que a gente está assistindo ao quadrinho numa grande tela do cinema. Além disso, esse é o tipo de filme que entrega referência das HQs, que a pessoa que já teve contato com os quadrinhos vai captar essas referências rapidamente, mas também atrai e conquista o público mais leigo, que vai ter o contato com esse personagem, com a sua história pela primeira vez, além do puro entretenimento que o filme oferece. Adão Negro entrega uma sequência inicial que nos dá as primeiras informações a respeito da origem do protagonista, desde a sua sobrevivência numa terra comandada por um rei impiedoso que escravizava as pessoas da região, o desejo pela liberdade, o surgimento da figura do Adão Negro até o momento em que ele é aprisionado e retorna a uma cidade atual 5.000 anos depois. Mesmo evoluída, a cidade de Kahndaq, ela continua submissa a Intergang, que é uma autoridade injusta, impiedosa com a população, e esses moradores almejam e têm a esperança de ter um herói que possa devolver essa liberdade para eles mais uma vez. E a partir daqui a gente acompanha a jornada da Adriana, que vai em busca dessa coroa que pertencia a esse rei impiedoso que a gente conhece no começo do filme, antes que caia nas mãos erradas. Porém, ela acaba chamando a atenção aí dessa Intergang, que também tá atrás dessa coroa e que estão com intenções aí nada boas. E por conta disso, do embate desses dois atrás da coroa, eles acabam despertando o Adão Negro, que surge e vem apresentar uma forma singular de justiça para as pessoas. Como eu nunca tive contato com a HQ de Adão Negro, eu não vou ficar fazendo comparações entre o quadrinho e o filme, beleza? A crítica aqui, ela é somente do filme, porque eu não tenho propriedade para ficar falando a respeito da HQ. Então já estão avisados, beleza? Sendo assim, o primeiro ponto positivo aqui do filme é o conjunto visual e os efeitos especiais que, na minha opinião, não ficam a desejar. Claro que há momentos em que o público vai saber ali, em um dado momento, que é o puro CGI na tela, mas isso não quer dizer que está mal produzido, tá? Pelo contrário, o longa ele entrega sequências de lutas muito bem feitas, cujos efeitos especiais gritam na nossa cara e dão gosto de assistir. Além disso, o filme também apresenta uma fotografia marronzada no fundo, com uma colorimetria forte com destaque para o preto, azul, o verde, o vermelho e o amarelo. Além disso, o filme também abusa bastante aqui do slow motion, dessa técnica da câmera lenta. Tem muitas cenas em câmera lenta pra gente acompanhar as movimentações impactantes dos personagens, especialmente no momento em que eles estão ali lutando. Claro que alguns vão curtir, outros não vão gostar, mas eu achei que é um exagero que não incomoda, eu achei que ficou legal. Enquanto o visual de Adão Negro enche os nossos olhos, o filme também entrega uma história bem simples e que funciona para as pessoas que estão tendo contato com um personagem pela primeira vez, e eu acredito que também funciona com os apaixonados pela DC e que já conhecem esse personagem, porque vão captar aí os easter eggs, as referências das HQs com mais facilidade.
Mas vamos falar a verdade, ultimamente filmes de heróis aqui estão dividindo opiniões ao extremo. Então tem uma galera que odeia, vai no extremo do ódio, outro vai no extremo ali do puro amor. É normal assistir filmes de heróis, gostar de alguma coisa, não curtir, e tá tudo bem, gente. É um negócio assim, assista, tire suas conclusões e é isso. O máximo que eu tento fazer aqui nos vídeos é expor minha opinião, mostrar os pontos que eu gostei, que eu não gostei, né? Tentar explicar, animar a pessoa a ir assistir o filme no cinema, né? Mas eu acho legal que cada um assista e tire as suas próprias conclusões, beleza? Dito isso, o longa ele entrega a primeira parte da história de origem, enquanto o espectador conhece e começa a imergir na atmosfera do protagonista. E o maior mérito aqui vai para a interpretação do Dwayne Johnson. O ator ele se entrega 100% para esse papel, né? Cravando aí que ele é a pessoa ideal para interpretar o Adão Negro. E sim, o protagonista ele tem poucas falas e ele se debruça muito mais nas ações e reações. E eu sei que tem gente que tá se incomodando com isso, pelo fato do personagem falar pouco. E sinceramente, gente, eu acho que aqui nesse filme tá ok o fato dele não falar muito. Ele fala, mas ele não precisa ficar filosofando ali no filme o tempo todo. Quando a reviravolta do filme crava a outra metade da história de origem, o público entende a razão para o Adão Negro não se intitular herói à primeira vista, juntamente a uma sobrecarga impiedosa em que ele mata os seus oponentes sem pensar duas vezes, gente. E esse é um dos pontos altos aqui do filme. É sensacional acompanhar ele lutando e matando esses oponentes, porque são principalmente aí os membros da Intergang. Ele não mata pessoas inocentes, mas é sensacional e ele admite, eu mato mesmo. Tô nem aí. Tal impiedade aplicada nessas sequências de lutas em que a gente vê o Adão socar, atacar a pessoa longe, faz com que a população de Kahndaq encontre alguém que lute a favor dessa cidade que simplesmente foi esquecida pelos demais super-heróis. Como a gente vê pelo ponto de vista da Adriana e do seu filho Amon, que eles começam a pontuar, né, esse problema aqui no decorrer da história. A partir daqui, o longa apresenta os membros da Sociedade da Justiça, os super-heróis que lutam ali em defesa do próximo, em prol da liberdade, em prol da proteção. Porém, essas regras desses super-heróis colidem fortemente com a forma singular como o Adão Negro, né, tipo, defende essas pessoas, né, levantando questionamentos bem interessantes aqui sobre o que realmente é ser um super-herói, o que é a definição de bem e mal e como eles enxergam a justiça, como ela é vista e feita. Talvez seja aqui que o filme também divida as opiniões dos espectadores novamente, né, com tendência ao gosto de cada um que for assistir ao filme. Então, assim, aqui somos apresentados a Sociedade da Justiça, que é um grupo que funciona em conjunto, com praticidade, com força, principalmente quando os conceitos, os pensamentos deles colidem com a forma singular do Adão Negro de agir. Então, é bem legal ver os lados opostos ali, principalmente nas cenas do Adão Negro com o Gavião Negro. Mas individualmente, nem todos os personagens coadjuvantes têm força na tela, a começar pelo Esmaga Átomo. O ator Noah Centineo, ele tá bem no papel, ele contribui bastante aqui com os alívios cômicos, mas ele entrega um herói ali que ainda é cru, ele é amador. A gente vê que ele tá usando seus poderes que foram herdados do seu tio pela primeira vez. Ele ajuda, mas ele também se atrapalha muito e eu acho que é um personagem que poderia ter contribuído de forma mais eficaz. Enquanto isso, também somos apresentados a Ciclone, a Maxine, que tem o poder de manipular o vento, né? E essa manipulação a gente vê bastante nas cenas em slow motion. Mas também a gente vê que a Maxine, ela é extremamente inteligente, né? Principalmente quando a gente vê ali na cena em que ela tá salvando um dos personagens que levou um tiro. É um momento em que ela mostra ali uma grande expertise. Tanto que o Esmaga Átomo, ele mostra assim, ele representa o público falando assim, pô, mano, essa cara tá inteligente pra caramba. E eu queria que o filme tivesse explorado esse outro lado dela, porque eu acho que o público teria apreciado muito mais. Não que o poder dela seja chato, é legal, mas eu queria ter visto os dois lados da Ciclone aqui no filme. O ator Pierce Brosnan, ele interpreta o Senhor Destino, que é o fundador da Sociedade da Justiça, e ele se torna um grande ser poderoso quando ele veste o seu capacete mágico, que lhe dá o poder de se multiplicar de forma ilusória aos olhos dos outros, e também lhe dá o poder de ter visões do futuro, que aumenta a expectativa sobre o que está por vir nessa história. Eu achei que o ator tá bem confortável no seu primeiro papel de super-herói, ele entrega sabedoria, liderança, ele sabe guiar os outros membros ali da sociedade
sociedade da justiça, mesmo que em alguns momentos, né, a intenção dele seja meio contraditória, só que no final a gente entende o que ele realmente está fazendo ali, então eu gostei bastante dele. O Aldis Rod, ele é o Gavião Negro, e apesar de ser um personagem chato em alguns pontos, porque ele é mesmo, dá gosto de ver ele na tela, porque ele não foge de uma briga, né, então ele não foge da luta, ele dá a cara a tapa, mesmo sabendo que corre o risco de perder e até mesmo de morrer. Mas o mais interessante é que esse personagem, ele chama atenção por conta dele se intitular ali o super-herói, né, e ter princípios e conceitos, pensamentos que colidem fortemente com o do Adão Negro, né, a gente vê muito disso nas cenas entre os dois, mas principalmente porque o Gavião Negro, ele é bastante questionado pela população de Kahndaq. Né, você se intitula um super-herói, por que você deu as costas para a cidade quando a gente mais precisou? Então, a partir desses questionamentos, é interessante que a gente vê ali uma transformação dos personagens. Então, o Gavião Negro, que se intitula ali super-herói, ele passa a entender esses questionamentos feitos ali pela população de Kahndaq, ele começa a rever os seus princípios, os seus conceitos sobre ser um herói, então ele começa a entender isso, entendeu? Começa a mudar ali aos poucos. E o Adão Negro também, né? No começo ele não se intitula herói, ele sai matando mesmo, né? Tanto que ele mesmo fala ali no filme. E aí aos poucos ele vai entendendo como é ser um super-herói, como é trabalhar em equipe, como é escutar o outro, como é que é ajudar as pessoas sem controlar e sem impulsividade. Então é legal ver a transformação desses dois personagens na tela. Eu não sei se vocês já repararam, mas os filmes de super-heróis estão usando muito assim crianças, personagens mirins, infantos juvenis, como gatilho pro caos que vai ser desenvolvido aqui no filme. Isso aconteceu em Thor, Amor e Trovão, aconteceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e em Adão Negro não é diferente. Então aqui a gente conhece o personagem Amon, né, que é apresentado também no começo do filme. E assim, é um personagem que no começo incomoda, porque ele tá sempre no ápice do caos. E a gente fica se questionando, o que esse garoto tá fazendo aqui? Ele parece uma peça do tabuleiro que precisa ser resgatado o tempo todo. Ele atrapalha e depois alguém tem que ir lá e ajudar. Então parece que tá tirando o foco dos heróis, né, para um problema maior, para ter que ir lá resgatar o menino. Então até o momento em que a gente não tem a história de origem totalmente completa no filme, a gente se sente incomodado com isso. Mas quando a gente entende toda a história por trás, a gente começa a entender melhor a conexão de herói do Adão Negro com esse menino. Então se torna mais plausível. Mas a verdade, gente, é que eu já tô ficando um pouco cansada dos filmes de super-heróis usarem criança como gatilho pro caos. Eu acho que eles precisavam começar a rever isso, né? Colocar outras coisas ali pra desenvolver o caos, desenvolver a problemática da história, né? Agora usar criança o tempo todo, já tá ficando um pouco chato. Então eles precisavam rever esse ponto. Com relação ao arqui-inimigo, na reta final a gente tem aquela figura diabólica do Sabbac, que na verdade é o Ismael, que é o membro principal da Intergang, que engana todo mundo. Ele consegue colocar as mãos na coroa e veste, aí dá errado, ele morre e volta nessa figura diabólica. Então quando esse diabão aparece, nos dá uma sensação muito surreal ali na reta final, falando, nossa, o que tá acontecendo? Porém, se a gente parar pra pensar, é claro que o filme precisava ali de um oponente à altura da força e da grandeza do Adão Negro, né? Pra ter aquele embate forte e impactante. Não podia colocar uma pessoa ali normal lutando com o Adão Negro. A gente sabia que quem ia ganhar seria o Adão Negro, não é mesmo? Então, assim, no final fica bem plausível e reforça ali aquela sensação da gente estar assistindo a HQ na tela. Aqui no filme também temos as participações especiais da Viola Davis, que retorna como Amanda Waller, e da Jennifer Holland, que retorna como Emilia Harcourt, que ela apareceu lá em O Esquadrão Suicida e na série Peacemaker, e obviamente ela continua trabalhando para Waller. São participações curtas e pontuais, sendo que a Amanda serve de conexão para o retorno de um personagem veterano da DC muito desejado pelos fãs. Agora vamos falar da fatídica cena pós-crédito, né, que traz aí um personagem veterano da DC muito desejado pelos fãs, né, com um comeback proporcionado pelo The Rock. E sim, estou falando dele. Henry Cavill está de volta como Superman, gente. Podem aplaudir, eu sei que vocês estão felizes, né? A galera surtou no cinema, tenho certeza. Então na cena a gente vê que a Amanda Waller vai falar com o Adão Negro, dizendo que ele tá preso ali em Kahndaq, que essa cidade é a sua nova prisão, porém ele acaba desafiando a Amanda, dizendo que não tem nada nem ninguém nesse planeta que possa parar ele. E é nesse momento que a Amanda envia o Homem de Aço para uma conversinha básica com o Adão Negro, encerrando a participação aí do Henry Cavill e também
fazendo o comeback dele, o retorno dele. E eu tenho certeza que esse vai ser um dos pontos altos do filme. Comenta aqui no vídeo se vocês gostaram dessa cena pós-crédito. É uma cena bem curtinha mesmo, é uma breve participação especial, mas eu confesso que eu tô muito feliz de ver o Henry Cavill como Superman de novo. No geral, posso dizer que Adão Negro não é um filme perfeito, tem ressalvas aqui, mas é um filme que vai agradar aqueles que estão procurando por uma boa história de super-heróis sem complexidades e regado de puro entretenimento, com The Rock dando aquele toque especial. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre o filme Adão Negro, que está em cartaz nos cinemas. Comenta aqui no vídeo se vocês pretendem assistir esse filme, e se já assistiram, também comenta aqui no vídeo o que vocês acharam da história, dos personagens. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!